Olá pessoal, com esta mini aula eu tenho o objetivo de ensinar a vocês como calcular a equação de uma reta que passa por dois pontos dados. Portanto, nós iremos fazer uma atividade em que são dados dois pontos A e B e a partir daí você tem que calcular uma relação entre as variáveis x e y de modo que esta relação dê todos os pontos da reta. É conhecido da geometria plana que por dois pontos passa-se uma única reta. E aí, nós queremos calcular uma relação, uma expressão que nos dá a variável y em função de x. Isso é estudado na matéria Funções da primeira série do ensino médio e também na terceira série do ensino médio, no início de geometria analítica. Bom, então vamos à atividade. Como calcular a equação de uma reta que passa por dois pontos dados? Esse é o nosso objetivo. Os pontos dados eu tomei como exemplo o ponto A 4 e 3 e o ponto B 1 e menos 3. É interessante você saber, antes de resolver essa atividade, interpretar isso geometricamente. Então, você pode usar um papel quadriculado ou simplesmente usar o aplicativo GeoGebra para fazer a representação gráfica desses pontos. Bom, o ponto A é 4 e 3. Para nós, na matemática, a gente toma como referência o eixo X como eixo das abscissas e o eixo Y como eixo das ordenadas. Assim, o 4 e 3 é você caminhar 4 unidades para a direita e 3 para cima você obtém o ponto A. E o ponto B, 1 e menos 3, esse é o ponto B. Assim, podemos traçar a reta que passa pelos pontos A e B. Certo? A partir desse gráfico, você percebe claramente que os pontos A e B não são únicos da reta. Existe uma única reta que passa por esses pontos, no entanto, existem outros pontos que pertencem a essa reta. São infinitos pontos que pertencem a uma reta. Bom, então vamos aos cálculos. Irei usar esta equação, mx mais n. Esse valor de m é conhecido como coeficiente angular. E o valor de n é conhecido como coeficiente linear. Então, nosso objetivo é calcular o valor de m e o valor de n. Certo? O m é conhecido como também taxa de variação, porque ele pode ser calculado por essa propriedade. M é igual a ΔY sobre ΔX. ΔY é uma variação das ordenadas do ponto A e B. Ou seja, é você pegar y de B menos y de A sobre x de B menos x de A. Isso implica uma taxa de variação, portanto, igual, observando os valores de A e B, temos y de B menos 3, y de A 3, x de B 1, x de A 4. Correto? Daí obtemos menos 6 por menos 3, que resulta em mais 2, menos e menos dá mais. Bom, obtemos o valor de n, que é igual a 2. Agora, queremos calcular o valor de n. Daí, podemos voltar na equação y igual a mx mais n e façamos uma escolha de um dos pontos da reta, ou ponto A ou ponto B. Tomamos primeiro o ponto A. Se você pegar o ponto B, o resultado será o mesmo. Então, o ponto A tem y igual a 3, o m foi calculado que é igual a 2 e o x 4. Resolvendo essa pequena equação,
obtemos menos n igual a 8, 2 vezes 4, menos 3. Logo, menos n igual a 5, o que implica n ser igual a menos 5. Portanto, voltando na equação anterior, obtemos a equação 2x menos 5, porque o m calculado for igual a 2 e o n calculado igual a menos 5. Nosso objetivo foi atingido, mas eu acredito ser muito importante você analisar, após resolver a atividade, o que isso representa no plano cartesiano. Então, vamos voltar ao plano cartesiano e nos questionarmos. A equação 2x menos 5 é a equação de todos os pontos dessa reta. O ponto A e o ponto B pertencem à reta por ser pontos utilizados para o cálculo. Mas podemos calcular outros pontos. Por exemplo, que ponto é esse? E que ponto é esse da reta? Ou seja, qual é o ponto que intercepta o eixo x? Nesse ponto, podemos analisar da seguinte maneira. Nesse ponto, o y é zero. Então, colocando zero na equação anterior, obtemos menos 2x igual a menos 5, o que nos leva a concluir que x é igual a 2,5. Portanto, se eu tomar 2,5 na equação e substituir por x, eu obtenho resultado zero. Esse valor é conhecido como raiz da função de y em relação a x. Bom, e esse aqui? Da mesma forma, analisemos que o valor de x nesse ponto é zero. Substituindo o zero na função, ou na equação da reta que encontramos, obtemos para y menos 5. Bom, o que podemos concluir? Que esse aqui é o valor de n. Portanto, a equação da reta dada y igual a 2x menos 5 intercepta o eixo x no ponto e intercepta o eixo y no ponto 0 e menos 5. Acredito que a partir desta mini aula vocês têm um bom entendimento de como calcular a equação de uma reta. Procure pesquisar sobre o assunto, fazer algumas atividades para que você adquira um conhecimento pleno desta matéria. Obrigado e até o próximo vídeo.